Olá, queridíssimos alunos do estado de Rondônia, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luciano e hoje vamos dar continuidade à temática que nós estávamos vendo na aula passada sobre a filosofia na Idade Média. Na aula passada nós trabalhamos aqui o que foi a patrística. Hoje iremos trabalhar dentro da Idade Média o que foi a escolástica. Vamos conhecer esse outro momento que é muito importante dentro da Idade Média, do período medieval. Então, como eu já falei, a Idade Média ela se divide em dois momentos. A patrística e o que nós vamos ver hoje seria a escolástica. Então, vamos ver o que nós temos para a aula de hoje? Filosofia medieval, a escolástica. Vamos ver o que é a escolástica, seu conceito e dentro da escolástica, um dos seus principais representantes, Tomás de Aquino. Não foi o único, mas foi um dos principais. E as habilidades da aula de hoje é articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos de modo discursivo com as ciências naturais, artes e outras produções culturais. E também compreender a busca da verdade a partir da fé. Pessoal, então nós vamos começar a adentrar no pensamento medieval dentro da escolástica. Vamos compreender o que foi esse momento, por que a escolástica ela é tão importante e vamos também entender o porquê do nome escolástica. Mas será que vocês estão tendo uma ideia do porquê esse nome escolástica, de onde ela vem? Vamos então passar a compreender melhor o que foi esse momento histórico na Idade Média. Vamos lá? Então temos aqui uma imagem ali do século XIV, representando uma palestra universitária. Então aqui na escolástica vamos ter o surgimento das escolas universitárias, as universidades, por assim dizendo, no dia de hoje. Então, a escolástica significa um conhecimento universal, que da onde vem o nome universidade. Vamos ver então nesse momento a escolástica e seu conceito. Escolástica, como estamos vendo aqui, foi uma corrente filosófica que surgiu no século XII até o século XV depois de Cristo. E a escolástica está dentro do período medieval. Na aula passada nós vimos, quando trabalhamos lá a patrística, historicamente falando, ainda não era Idade Média, porque a Idade Média, se a gente for analisar dentro de um contexto histórico, a Idade Média começa ali no século no século V depois de Cristo e vai até o século XV. Esse é o cronologicamente falando, é o momento, é o contexto medieval que está lá, que vocês aprendem nos livros de história. Mas a patrística, ela inicia ali no século II. Ainda é filosofia antiga, mas está na transição da filosofia antiga para a filosofia medieval, o período da patrística. Agora não, a escolástica ela está dentro da Idade Média, porque como a gente vê lá no texto, lembrando, a Idade Média é do século V até o século XV depois de Cristo. E a escolástica ela inicia, vamos voltar lá ao texto para ver, ela inicia no século XII, aqui ó, e vai até o século XV depois de Cristo. Então, a escolástica ela está na metade ali, mais da metade da Idade Média até o final do período medieval. Porque aqui também, nesse período, vai começar a surgir o que nós vamos ver na outra aula, a Renascença. A escolástica está dentro da Idade Média, mas vai surgir também no período medieval a Renascença, que vai ser o pontapé para a filosofia moderna, para o período moderno. Então, olha só, a escolástica
era um jeito, ou seja, um método de aprender a pensar, olha só, aprender a pensar e sustentar uma argumentação por meio da dialética, tese, antítese e síntese. Método de aprender a pensar e sustentar uma argumentação. Pessoal, que nem eu falei em aulas passadas para vocês, eu tenho uma tese, uma verdade. Eu quero saber se aquela tese, se aquele conhecimento que é considerado verdadeiro, eu quero saber se ele é de fato uma verdade. O que eu faço? Eu tenho a tese, a verdade, eu vou contestá-la, antítese ou antitese. O que vai acontecer quando eu for contestar? Eu vou purificar, retirar dela os erros, as possíveis vias que podem me levar ao erro. E a partir daí, eu vou chegar a um resultado. Se o resultado da qual cheguei, que é a síntese, for igual à tese, que foi meu ponto de partida, o ponto de partida é a tese, o meio a antítese, o fim é a síntese. Se o fim corresponder ao início, a tese, é porque a tese ela é verdadeira. Agora, se o fim não corresponder à tese, então tem alguma coisa de errado. Então, a verdade, aquela verdade que eu tinha lá na tese, ela não era exatamente verdadeira. Então, era esse método que os filósofos naquela época utilizavam através da argumentação, ou seja, de princípios racionais, para que eu analise se aquela verdade é de fato verdadeira ou não. Ou se aquela verdade que muitos podem considerar verdadeiras não passa somente de um engano, de uma mentira. Então, isso foi muito importante dentro da Idade Média, porque eles queriam verificar os fatos, os fenômenos, as causas. Então, vamos voltar lá para ver mais algumas situações. Diante disso, eles tinham que aprender a pensar, a raciocinar e, além disso, a sustentar uma argumentação, transformá-la em uma verdade. Mas para transformar em uma verdade, tinha que passar por esses 3 estágios aqui: tese, antítese e síntese. A tese, ela seria uma verdade, a antítese, a negação da verdade, e a síntese seria o resultado final. Se o resultado final for o mesmo que a tese, é porque isso significa que a tese ela era verdadeira. Agora, se o resultado final for diferente desse daqui, isso significa que essa verdade ela não é válida. E o principal representante desse período, um deles foi o que mais se destacou, São Tomás de Aquino. Na patrística nós vimos que o principal representante da patrística foi quem? Se lembram? Santo Agostinho. Além de outros filósofos da patrística, Santo Agostinho é o principal representante daquele período. Tomás de Aquino é o principal representante da escolástica. E olha só, em quem que Santo Agostinho se baseava? Vocês se lembram? Platão ou Aristóteles? Santo Agostinho, ele se baseava no pensamento de Platão. Tomás de Aquino, ele vai se basear principalmente dentro do pensamento de Aristóteles. Então, Agostinho, ele bebe dos escritos de Platão e Tomás de Aquino bebe dos escritos de Aristóteles para desenvolver a sua filosofia e a sua teologia. Ambos desenvolvem a filosofia e a teologia e elas são fundamentadas dentro do pensamento de Platão e Aristóteles, só que dando a esses pensadores uma visão cristã, certo? Vamos então voltar lá ao texto. Por causa da cultura, olha só, cultura judaica cristã, a cultura judaica, pessoal, ela está presente no Antigo
Testamento. E a cristã, ela está presente no Novo Testamento. Então, por causa da cultura judaica cristã, tendo o cristianismo como religião oficial, a nova filosofia, ela gira em torno de temas como a criação do universo e de tudo aquilo que existe, a providência divina, redenção ou salvação. E tais temas partem da fé e de pressupostos que pressupõem a fé. Então a fé é o elemento principal, é o ponto de partida. Então daí surge a necessidade de um novo jeito de pensar e articular fé e razão. Fé seria a teologia e a razão seria a filosofia, e que para isso não haja a contradição entre ambas. Vale lembrar uma coisa, nessa relação entre fé e razão, filosofia e teologia, a teologia, a fé, ela era superior à filosofia. Então, naquela época, as pessoas se utilizavam da filosofia para justificar a fé, mas a fé, ela era superior ao pensamento filosófico, certo? Vamos lá? Então, diante disso, temos o seguinte: no início da Idade Média, era chamado escolásticos o professor de artes liberais e depois o docente de filosofia ou teologia, que lecionava na escola do convento ou da catedral ou na universidade. Literalmente, escolástica significa filosofia da escola. Então, a escolástica, ela equivale à terceira fase, que coincide ali por volta do século XIII, como a Era do Ouro da Escolástica. Professor, terceira fase, a escolástica equivale à terceira fase da Idade Média. Quais foram as duas primeiras fases da Idade Média? Vocês se lembram que nós vimos lá na patrística que ela se divide em dois momentos? A patrística se divide em dois momentos. O primeiro foi qual? Qual foi o primeiro momento que nós vimos na aula passada? A defesa que os primeiros padres da igreja fizeram, defender o cristianismo, a defesa do cristianismo. Então, o primeiro momento foi esse. O primeiro e o segundo momento acontece na patrística. O primeiro, a defesa do cristianismo contra os pagãos e contra as heresias. E o segundo momento, que foi o auge da patrística, onde temos ali o principal representante dela, Santo Agostinho. Então, ali temos os dois primeiros momentos da Idade Média. Agora, surge o terceiro momento com a escolástica, que vai ser essa terceira fase, que é chamado a Era de Ouro Escolástica. Certinho? Vamos continuar? Então, olha só, os filósofos, não são todos, mas aqui alguns em destaque: Boaventura, Alberto Magno, Mestre Icare, Nicolau de Cusa, Santo Anselmo e Pedro Abelardo. E em destaque teremos Tomás de Aquino, sendo um dos principais representantes da escolástica. Pessoal, nesse momento agora nós vamos ver um vídeo que vai trabalhar a escolástica, esse pensamento tão importante dentro da Idade Média. Vamos lá então?
Olá, vamos dar início a mais uma sala de entrevista e vamos falar de um assunto interessantíssimo, o surgimento e a importância das universidades na Idade Média. Para esse assunto, nós trouxemos um convidado, o professor Rodrigo Martins. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ariane. Professor, primeira pergunta, quando e onde surgiram as universidades? Muito bem. Para a gente poder falar do surgimento das universidades na Idade Média, a gente tem que voltar um pouquinho lá no século VI a.C. Então, assim, começam as escolas clássicas. Então, tem o pré-socrático, tem Sócrates e tem lá o Platão e o Aristóteles. O Platão tem a academia e o Aristóteles tem o liceu. Eles estudavam de maneira mais ampla, mas já começavam lá uma espécie de universidade, mas ainda era chamada escola. A palavra escola vem do grego skolé, que significa lugar de ócio, lugar onde as pessoas iam fazer nada. Mas a gente precisa entender melhor esse fazer nada. Fazer nada com o objetivo de estudar o próprio estudo. E aí surge a filosofia. Aí tem o período do helenismo, né? Depois vem o cristianismo. Do cristianismo surge o primeiro período, da época medieval, que é a patrística, que é uma fusão entre a filosofia clássica e o cristianismo. E aí vem a queda do Império Romano, aproximadamente 476 d.C., o imperador Justiniano manda fechar todas as escolas clássicas. Então nós entramos aí na chamada escolástica. Que é a relação dela com a universidade. Exatamente. Ainda lá haviam escolas que eram escolas assim muito cristianizadas, preocupadas de maneira muito específica com a religião. Então a gente tem 3 momentos lá. Locais que são chamados monacais, que eram escolas próximas a abadias, mais do interior. Locais episcopais, que eram próximos assim a catedrais, lugares um pouco mais assim urbanizados. E também as escolas chamadas palatinas, que eram próximas aos palácios. Esses locais de estudo próximos aos palácios que fazem surgir as universidades. Então é mais ou menos por aí. Aí nós já estamos aproximadamente no século VIII d.C., com o imperador Carlos Magno. E é ele que é o cara. Ele manda chamar lá da Inglaterra um cara chamado Alcuino, que é um monge, e ele dá a missão para esse Alcuino de assim, pensar um currículo básico. Então, surge aí a noção mais básica de universidade. Esse camarada... As especialidades. Isso, esse camarada, ele propõe 3 momentos. O básico, de leitura, escrita e leituras bíblicas bem básicas. O currículo nuclear, que isso é interessante, ele chama de trivium e quadrivium, tudo em latim, né? O trivium tinha a gramática, você estudava a gramática, a retórica e a dialética. E o quadrivium, você estudava aritmética, geometria, astronomia e música. Uma universidade pura, toda Exato. dividida. Isso. Século VIII, então, eles estão assim colocando os primeiros pezinhos. O terceiro momento era um momento de exegese, estudos aprofundados de Bíblia. Pode perceber que o período medieval, o interesse é específico em religião cristã. Então, isso é bastante importante. As universidades propriamente ditas, elas vão surgir só no século XII e XIII. A primeira, assim, que surge é uma universidade na Itália, a de Bolonha. Depois vem a Universidade de Paris e também, quase que ao mesmo tempo, a Universidade da Inglaterra. Então, essas 3 surgem aproximadamente no século XI e XII. Para 12. Isso. Agora, para finalizar, qual que era a importância das universidades nessa época e quem que ensinava? Quem eram os professores? Ora, os professores eram os mestres, os escolares, que se diz, né? Eles eram praticamente religiosos. Então, monges, padres, frades, né? Então, assim, esses religiosos que eram portadores do saber da época. Então, eles tinham uma preocupação em fazer a relação entre fé e razão. A razão sempre era serva da fé. Então, o escolasticismo se caracteriza por esse teocentrismo. Então, os estudos com Deus no centro. E assim, para finalizar, a partir do século XI e XII, onde as universidades, que eram centros de saber, reuniões desses sábios, desses mestres, eles prepararam, a importância da universidade é justamente esta, eles prepararam os saberes do período moderno. Porque aos poucos, a relação entre fé e razão, ela vai se afastando, caracterizando mais a razão. Então, quando nós chegamos lá no século XIV, XV, mais ou menos, depois de um autor chamado São Tomás de Aquino, que é o ápice da escolástica, né, a chamada escolástica alta, a alta Idade Média, começa o declínio. E o declínio é justamente o afastamento da fé e uma proeminência da razão. Aí vem um autor chamado Guilherme de Ockham, que
fala-se da navalha de Ockham, que faz a separação mesmo entre fé e razão, e começa a Idade Moderna, onde vem as experiências científicas, o iluminismo, depois do Renascimento, e aí surge a universidade como a gente conhece melhor hoje. Nos dias de hoje? Nos dias de hoje. Então é isso, professor. Obrigado. O assunto é interessante e eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima. E então, gostaram desse vídeo que nós preparamos para vocês, que representa um pouco, ali apresenta, contextualiza melhor o que foi esse período tão importante da Idade Média, a escolástica. E que a partir daquela ideal de escolástica, as primeiras escolas universitárias, que temos hoje as nossas universidades, tão importante para o sonho de vocês de concluírem o ensino superior, que surgiu ali na Idade Média. Então, a escolástica, como a gente conhece hoje, essas escolas, então surge ali, propriamente dita, um local que as pessoas se reúnem. Ah, professor, mas lá na Grécia Antiga não tinha também? Tinham, só que era de forma diferente. Porque o termo escolástica vem de conhecimento universal. As escolas que apresentam um conteúdo universal, que vai ter ali a teologia, a filosofia e tantos outros conhecimentos que as pessoas vão aprender dentro do campo universitário que surge ali com os medievais. Então, o conceito de escolástica é isso, o surgimento das escolas de ensino superior, que hoje é tão comum para a gente. Vamos voltar lá? Então, olha só, as principais questões da filosofia escolástica. Um dos pontos, a questão da razão e da fé, ou seja, da filosofia e da teologia. As investigações científicas e filosóficas não poderiam contrariar as verdades da fé. Isso a gente já viu na aula passada. Então, tanto o conhecimento científico como o conhecimento filosófico não poderiam contrariar em nenhum momento as verdades reveladas por Deus. Se aquilo que eu fosse passar dentro do conhecimento filosófico ou do conhecimento científico, se fosse contra as verdades reveladas presentes ali na Escritura Sagrada, esse conhecimento poderia ser considerado um conhecimento falso, porque em nenhum momento se poderia questionar as verdades sagradas. A verdade que foi revelada por Deus aos seres humanos. Então, Deus, como sendo a verdade suprema, então nenhuma verdade poderia contrariar o pensamento de Deus, aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Então, diante disso, filosofia e ciência não poderiam contrariar. Como a gente já viu em aulas passadas, qual era a função da filosofia e das ciências? Justificar de forma racional, empírica dentro do campo científico, as verdades da Escritura Sagrada, as verdades reveladas. Então elas não iam encontrar a fonte, a origem das coisas, porque tudo isso estava em Deus. A verdade, ela estava em Deus. Deus era o princípio de toda a verdade. Então, as bases e as respostas de toda a verdade, elas se encontravam em Deus. Bastava somente a filosofia e a ciência mostrar os caminhos para se chegar àquela verdade que é Deus. Então, o fundamento delas era só mostrar o caminho de como cheguei àquela verdade e aquela verdade é Deus, ok? Continuando, vamos lá? Além disso, uma outra questão. A prova da existência de Deus e da imortalidade da alma. Pessoal, essa questão ela também foi muito importante na Idade Média. Ou seja, o nosso corpo humano, ele é corruptível. Após a nossa morte, ele se deteriora. Mas a alma não. Desde o pensamento medieval, a alma, da onde que vem a nossa alma?
Platão dizia que a alma, antes de habitar o nosso corpo, ela habitava o mundo inteligível. No período medieval, se diz que a nossa alma, ela vem de Deus. Então, o que vai acontecer após a morte? A alma, ela sendo imortal, ela voltaria para Deus. O corpo, ele acaba, se deteriora, mas a alma não, ela é eterna. Então, a alma, ela é imortal. Então, diante disso, eles trabalham o conceito da imortalidade da alma. O corpo, ele perece, se deteriora com a morte. Mas a alma não, ela é eterna, ela voltaria para Deus. Então, o pensamento de que a alma é imortal, ela foi muito fundamentada dentro do pensamento medieval. E por isso que, já falei na aula passada também, a gente tinha que priorizar a alma a alma devia ser mais importante do que o corpo. Então tinha que ter esses cuidados com a alma, porque se eu invertesse a situação, se eu vivesse a minha vida no pecado, eu estaria dando mais importância para o corpo e a alma ficaria em segundo plano. E com isso eu não herdaria a vida eterna, porque a imortalidade da alma que garante a vida eterna, porque ela voltaria para Deus. Então eu tinha que preservar a alma e não sujeitar o meu corpo ao pecado, certinho? Vamos lá então, continuando. Vamos então adentrar no pensamento de Tomás de Aquino. Ele ali, Tomás de Aquino, aqui cometeu um pequeno errozinho, é 1225. Ele nasceu em mais ou menos 1225 e faleceu em 1274. E o movimento ou tradição dele seria a escolástica. E os principais interesses, filosofia e teologia. E as ideias notáveis, a conciliação da razão e da fé. As obras dele giram em torno de mais ou menos 50 obras. Uma das mais importantes, a Suma Teológica. E o pensamento dele foi fortemente influenciado por Aristóteles. E temos a influência da teologia da Igreja Católica medieval. Então, para ele, a teologia é considerada uma ciência suprema, fundada na revelação divina, e a filosofia era simplesmente sua auxiliar. Então, cabe à filosofia demonstrar a natureza e a existência divina em plena harmonia com a razão. Só haveria conflito entre filosofia e teologia caso a primeira, num uso incorreto da razão, se propunha a explicar o mistério do dogma religioso sem o auxílio da fé. Então, poderia acontecer da filosofia cometer um erro, tentar explicar o mistério do dogma religioso sem o uso da fé. Então, se a filosofia não se utilizasse da teologia para explicar as verdades reveladas por Deus, a filosofia estaria cometendo um grave erro. Então, para explicar qualquer verdade, a filosofia tinha que se basear a partir da fé, porque ali ela teria todos os princípios fundamentais, legais, estabelecidos pela Igreja como uma verdade, certo? Continuando, então, vamos lá? Diante disso, para Tomás de Aquino, o homem é um ser social que precisa de orientações para viver em uma sociedade. Somos seres sociais. Precisamos viver em uma sociedade. Então, quem vai nos orientar a viver em sociedade? A própria Igreja, através dos ensinamentos lá de Jesus Cristo,
da qual ele ensina as pessoas a viverem da partilha. Partilhar aquilo que eu tenho com os mais necessitados. Isso é somente uma das características, haviam outras. Viver o bem, porque o bem era Deus, viver a minha vida para Deus e fazer com que o outro também viva a sua vida para Deus. Como eu vou amar a Deus se eu não amo o meu próximo? Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Então, todos os ensinamentos bíblicos eram fundamentais para as pessoas viverem a sua vida. Como que eu vou herdar o reino de Deus se eu não pratico o bem, se eu não pratico a caridade, se eu não ajudo o próximo, sendo que o próximo é o reflexo de Deus? Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, se eu não ajudar o próximo, eu não estaria herdando o reino de Deus. Então, eram coisas que na época eram muito fortes dentro do pensamento dos medievais. Voltando lá para o texto, vamos lá? Então, diante disso, temos o direito positivo, ou seja, as normas, as regras existem para que os que são propensos aos vícios, ou seja, aqueles que não cumprem as regras, eles sejam persuadidos a bem da ordem pública, a evitar os desvios. Então, aqueles que buscam se desviar, eles tinham que ser orientados para voltar para o caminho correto, porque senão eles não herdariam o reino de Deus. Então, diante disso, o Estado, ele se torna uma necessidade natural, pois temos também o conceito do governo. A bondade de um governo, sua eficiência, não dependem de sua forma, mas da honestidade, da competência com que se dedica ao bem comum, ao bem-estar de todos os cidadãos. Então, tanto o Estado, que é uma necessidade natural, quanto o governo, eles tinham que garantir o bem-estar social de todos. Já naquela época, haviam as classes, pessoal. Não é que todos seriam da monarquia, todos seriam reis. Não, haviam os monarcas, os súditos, haviam os clérigos e haviam as pessoas simples, mas mesmo assim, aquele que governa tinha que governar não somente para os seus, mas para todos, para o bem-estar de toda a população. Porque o rei, o governante naquela época, o rei, ele tinha que ter as bênçãos do rei eterno. Se eu sou um rei, eu sei que o meu governo ele é temporário, meu filho futuramente vai assumir o meu reinado. Então, o meu governo ele é temporário. Eu tinha que ter as bênçãos do Rei Eterno, que era Deus, para que o meu governo pudesse ser próspero. E eu só teria as bênçãos do Rei Eterno caso eu estivesse governando para o bem-estar da população. Caso fosse o contrário, eu poderia considerar, ou a igreja poderia considerar, que eu sou um governante, sou um rei, que não governa segundo os princípios da igreja e segundo os princípios de Deus. Vamos lá então, continuando? Então, diante disso, também temos o conceito de justiça, que consiste na disposição constante da vontade em dar a cada um o que é seu. Ou seja, cada um tem direito àquilo que é seu. Então, abarcando ainda mais, temos o conceito da comutativa. Se a justiça consiste em uma disposição constante da vontade em dar a cada um o que é seu, mas existe a situação entre os iguais. Todos são iguais? Não. Como eu falei, haviam os reis, haviam seus súditos, haviam os clérigos, que eram os religiosos, havia os camponeses, então cada um tinha que ser tratado conforme a posição que eles exerciam na sociedade. Então isso era importante. O rei que governa para o seu povo e o povo que se sinta amado pelo rei.
e que ame o seu rei. Então tudo isso era fundamental. Vamos continuar lá? Olha só. Então temos a comutativa, a distributiva do soberano para os súditos e a legal dos súditos para com o soberano. Então esse era o conceito de justiça. Cada um dentro das suas condições deveria ser tratada de forma igual. Do soberano para com os súditos deveria haver o respeito e a igualdade entre eles, ninguém é melhor do que ninguém, e dos súditos para com o soberano, o respeito por aquele que governa, porque aquele que governa é um representante de Deus na terra. A ética. O princípio ético medieval consiste em agir de acordo com a natureza racional. Olha só, todo homem é dotado de livre arbítrio, orientado pela consciência e possui uma capacidade inata de captar intuitivamente os ditames da ordem moral. Se eu tenho consciência daquilo que é certo, se eu lá na minha família, se você, caro aluno, lá na família de vocês, se na escola, na igreja, vocês são ensinados, educados a fazer o bem, a respeitar o próximo, a agir de forma correta, e vocês não fazem isso, tá? É o livre arbítrio de vocês. Mas naquela época, se eu tinha consciência dos meus deveres e das minhas responsabilidades, eu tinha que arcar com as consequências de meu ato. Mas o livre arbítrio, eu tenho meu livre arbítrio, eu posso fazer tudo aquilo que eu bem entendo? De uma certa forma, não. Porque eu sou livre, mas quem vai determinar aquilo que eu faço é a minha consciência. Se eu sei o que é o certo e o errado, eu devo agir de forma certa. Se eu tenho consciência de que meu ato não é bom, eu vou praticá-lo. Então, isso era uma regra fundamental já lá entre os medievais. Se aquilo que eu quero fazer vai me distanciar de Deus, eu vou fazer aquilo. Se eu quero viver uma vida cristã, eu não faço. Agora, se eu não quero viver uma vida cristã voltada para Deus, eu vou lá e faço o que eu bem entendo. Mas aí futuramente eu poderia arcar com as consequências, que seria qual? Não alcançar a vida eterna. Vamos voltar lá? Então, o primeiro postulado disso é a ordem moral. É fazer o bem e evitar o mal. Fé, razão e Deus. 3 conceitos fundamentais. Para Tomás de Aquino, a existência do ser das coisas, ou seja, tudo aquilo que existe, remete forçosamente para uma primeira causa. O que existe, o existente por si. Tudo aquilo que existe remete primeiramente para uma primeira causa. O existente por si, quem criou tudo? Quem é existente por si e criou tudo? Deus. Pessoal, aqui eu tenho uma pequena atividade para vocês. Como você pode provar a existência de Deus? Diante de tudo aquilo que a gente já está vendo, como é possível provar a existência de Deus? É possível? Vamos pensar nisso? Você tenta pensar, é possível provar a existência de Deus? Partindo de princípios teológicos e princípios filosóficos? A fé diz que Deus existe. E a filosofia, ela vai te dar os argumentos necessários para provar a existência de Deus. Que é isso que os medievais fizeram. Então, diante disso, nós vamos deixar essa pequena atividade para vocês. Vamos provar a existência de Deus. Então, a fé e a razão, fides et ratio, constituem
como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade, através da fé e da razão. É possível contemplar a verdade. A verdadeira filosofia não é mais do que a religião. E, inversamente, a verdadeira religião não é mais do que a verdadeira filosofia. Pessoal, aqui estão as referências que nós utilizamos para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Temos mais coisas ainda pela frente, ó. Comecem a se orientar, porque daqui a algumas aulas teremos a avaliação da unidade 2. Então, fiquem atentos aí. E não se esqueçam, daqui a pouco a gente tem a nossa revisão. Não saiam daí. Tchau, tchau.